Vamos ler Trono de Vidro comigo depois de séculos que essa série é uma das mais famosas de todas as bookhates, que é em questão de fantasia, né, querida Sarah J. Maas. Comecei Trono de Vidro ontem, eu li 25 páginas ontem e hoje eu cheguei na página 97. Mas assim, eu queria ter lido mais, mas foi o que deu. Então, li 97 páginas e eu tô no capítulo 11. O que eu tô achando? E assim, a minha meta é chegar até o capítulo 14 porque eu tô planejando ler com o podcast da Mariana dos Dragões. E aí eu vou ler até o 14 e vou assistir o podcast. Que eu achei? Eu tinha tomado muitos spoilers de Trono de Vidro. Tipo, mas eu acho que os maiores, assim, eu tinha levado. Porque, né, gente, o livro foi lançado em 2012. É óbvio que eu ia tomar spoiler. Mas eu sabia muito pouco. Eu não sabia que a Selena, que ela era escrava numa mina de sal. Eu não sabia. Eu só sabia que o pessoal fala que ela é muito foda. Mas eu não sabia que ela era escrava numa mina de sal. Eu não sabia que o Dorian, eu sabia dele, sabia que as pessoas chipam ele como alguém lá na frente, mas eu não sabia que ele era príncipe e eu não sabia que ele ia atrás dela pra ela ser uma campeã dele. E esse tal de Cal, o pessoal não gosta dele. Eu não tive motivo pra não gostar dele, eu só achei ele meio burro, porque ele tá com ela no palácio, ele fica morrendo de medo da menina fugir. Aí o que ele vai fazer? Um tour no palácio. E aí ela pergunta, o que é essa porta? Ele responde, o que é aquilo? Ele responde. É tipo assim, ela maquinando todos os pontos possíveis pra fugir e ele mostrando pra ela o palácio. Eu achei ele meio idiota. Mas... Enfim, eu gostei da dinâmica dos três até o momento. Eu amei a protagonista porque ela é muito debochada. E ela é tipo assim, eu amei ela tacando um vaso de flor na menina que chamou ela de palavrão do príncipe. Ela tá com uma coisa e eu falei, não. E ela foi lá vestir um vestido poderosérrimo pra aparecer na frente da menina e eu achei o máximo. E de verdade, eu achei o máximo. Eu achei ela muito parecida com o príncipe, assim, o jeito de lidar com as coisas, meio desbocada, meio eu sou melhor que todo mundo. Tipo, ela tava lá numa mina de sal, sendo escravizada, com uma picareta, tentando fugir e tal, toda machucada, e ela tava lá. Sabe, ela não se diminui, eu amei isso. Uma coisa que eu não tinha, que eu parei pra reparar, que eu não tinha reparado nos primeiros livros de Acotar, e eu terminei a Cor de Chamas Prateadas ontem, literalmente. Os livros da Sarah J. Maas, ela foca muito nessas coisas que realmente acontecem, tipo, nessas coisas mais nojentas da vida. Por exemplo, nesta ontem, ela chegou numa parte que ela fala que os ilirianos que foram mortos no rito, que eles estavam tão assustados que alguns defecaram na roupa e alguns urinaram. E teve uma cena também que ela tava no lago, que eu dando spoiler. Mas enfim, spoiler aqui de Cor de Chamas Prateadas. Que o Cassio fala que sentiu o cheiro da urina da Nesta, porque ela urinou quando ela tava muito assustada. Isso é uma coisa que a gente não pensa. E acaba que o livro, ela pega muitas das coisas mais nojentas. O Dorian chegando na Selene e falando, meu Deus, mas que cheiro ruim. Eu achei isso muito real. E geralmente as autoras não colocam isso nos livros de romance. Eu gostei é meio estranho de ler. Eu falo, meu Deus, mas ela é a protagonista, enfim. Mas eu gostei. Tô gostando. Tô na página 97. Acabei o capítulo 14 de Trono de Vidro, que era a minha meta, né? Chegar no 14. E aí, eu tenho algumas considerações. A Selena, ela conheceu uma princesa. E ela tava tipo assim, porque, pelo que deu a entender, essa princesa, ela é tipo assim, contra o rei, que ela tá lá no castelo pra fazer o desafio. Ela é contra esse rei, como é que fala o nome? Esse rei ditador, o pai do Dorian. E, tipo, não fez muito sentido. O que essa menina tá fazendo lá? E a diva da Selena, ela literalmente olhou pra princesa e começou a falar na língua dela. Ou seja, ela sabe idiomas. O Kael e o Dorian falaram pra ela fingir que ela é fraca, que ela é só uma ladra de joias, pra não falar que ela é a assassina de Adarlan. E ela tá, tipo assim, pistola, porque ela, assim, eu passei anos construindo a minha reputação pra eles me tratarem desse jeito. Tipo, ela é debochada, ela não abaixa a cabeça pra ninguém, não importa o quão na pior ele esteja. E tô achando muito fofa a amizade do Dorian, ó, ele apareceu pouco, mas eu gostei dele. É a amizade do Kael com ela. Eu sei que o pessoal odeia o Kael, agora eu estou tentando entender o motivo. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque da última vez que todo mundo odiou um personagem, né, nesta Archeron, eu amei ela. Então eu tô indo com mais cautela agora. Eu sei que o par romântico dela, mais pra frente, porque eu falei, eu já tomei spoilers, é outra pessoa. Eu shipparia.
Aí passa, ele faz uma coisa aqui, 5 capítulos e eu não vou mais chipar. Mas enfim, não entendi por que as pessoas não gostam dele, por enquanto. Eu tô no capítulo 14. Mas ele pareceu gente boa, ele conversando com ela, ele tentando conversar com ela, sabe? Ele contou a história dele pra ela, eu achei fofo. Ele viu ela treinando, gente, e ele ficou assim. Ele deu uma parada quando ele viu ela de vestido, quando ele viu ela arrumada, depois que ela tomou banho, porque né, ela passou um ano. Outra coisa que eu fiquei pensando, ela passou um ano lá em Endover, sei lá, ela passou um ano sendo escrava lá e eu fiquei pensando, ela não tomou um banho? Ela nunca escovou o dente? Será que o dente dela tava em bom estado? Ela é muito inteligente, ela fica assim, tudo ela analisa, tudo ela olha, tudo ela traça um plano, tudo ela traça uma estratégia. É isso, minha música de fundo aqui. Vou seguir pros próximos, pro capítulo. Mas tô curiosa, tipo assim, o que eu falei, eu já tomei os maiores spoilers. Então agora, né, tô torcendo pra não levar mais nenhum. Mas a minha amiga falou que esse livro é spoiler, é plot atrás de plot, então eu tô mais tranquila, que muita coisa eu não vou saber. Mas enfim, é isso. Até a próxima. Eu li do 14 ao 28 de Trono de Vidro, e foi quando começou a competição. E aí, eu fiquei assim, gente, mas eles vão mesmo fazer uma competição de arco e flecha. Ela irritada porque ela tava precisando se segurar pra não mostrar pra todo aquele monte de homem que ela era melhor do que eles. Coisa que eu fiquei pensando a rainha não sabe que tá acontecendo uma competição debaixo do teto dela? Ela não sabe que o rei convidou um monte de assassino, ladrão, essas coisas pra competir no reino? Tipo, é segredo? E eu tô amando o Dorian. Tipo assim, ele se mostra muito contraditório a todos os ideais do pai dele. Ele mostra que ele é diferente. Amei a conversa que o Dorian teve com a Selena quando ele pega ela treinando com a princesa. Que ele fala, vocês não podem treinar. Aí no que a Selena tá traduzindo tudo que ele tá falando pra princesa, porque ele não fala o idioma da princesa muito bem, e a princesa não fala o idioma dele muito bem, ele fica completamente assim. É óbvio que ela sabe falar a língua da princesa, o que essa mulher não sabe fazer? Exatamente, o que essa mulher não sabe fazer, porque ela é incrível. Ele vira pra ela e fala que é pra falar pra princesa ir embora porque ela não pode treinar. Aí o que ela me fala pra princesa? Que o príncipe se ofereceu pra ser o primeiro oponente dela. Mas, e ele falando, ai, parece que você tem alma. É óbvio que ela tem alma, ela ainda é uma pessoa. Tinha tomado esse spoiler. Eu já tinha tomado esse spoiler. E eu sei que quando eu ler Lâmina da Assassina eu irei sofrer. Mas, quando ela falou do Sam, que o Dorian começou, ai, porque tem outra pessoa, tem alguém na sua vida. E ela tem, o nome dele era Sam. E o Dorian fala, era, e ela é, porque ele morreu. Aí eu falei, gente, eu vou sofrer igual eu sofri pelo Liam. Que o do Liam também, eu sabia o que ia acontecer. E eu tô muito curiosa pra saber como era ela com o Sam, sabe? Como foi a dinâmica, como eles conheceram, como era essa amizade. Eu acho que era mais do que amizade, porque ela fala dele, pelo menos de uma forma que parece que era mais do que amizade. O baile que ela não pôde ir, e aí ela descobriu uma passagem secreta e foi parar numa tumba. E na hora que ela tava olhando a tumba, que ela viu a orelha puxada da rainha, da primeira rainha de Adarlan, eu falei, gente... Eu comecei a pensar em Akotar. Tipo, as orelhinhas dos féricos. E toda vez que a Selena fala de férico, eu lembro de Akotar. Isso, assim, tá sendo um sentimento maravilhoso, porque eu amo Akotar. O espírito simplesmente começou a falar com ela, da rainha. Eu falei, gente, mas ela é uma bichona mesmo, né? A primeira rainha de Adarlan foi falar com ela. Tá, a mulher era a primeira rainha. O que significa que nem sempre Adarlan foi contra os féricos. Porque se o primeiro rei casou com uma rainha, casou com uma férica, e se até a rainha fala que, eu acho que, se não me engano, era o rei, o espírito do rei, que tava lá distraindo as gárgulas, né? Que as gárgulas protegem eles lá, presos eles. E aí eu falei, gente, então ele não era como é agora, né? Até porque, até onde eu sei, tudo só aconteceu 10 anos antes, que foi quando massacraram a família real de Terence, sei lá o nome, mas, e essa férica, ela era de lá, ela era descendente desse reino de Terence aí. E aí, isso, inclusive disso, gente, já tomei spoiler, então... Um dia eu conto como é que eu tomei esse spoiler e foi por minha própria culpa. A rainha falando pra ela, você não tá aqui por acaso. Alguma coisa te fez vir aqui e alguma coisa me trouxe aqui. Eu já falei assim, tá? Já sabemos que a protagonista de Trono de Vidro é fodona, né? Todo mundo já falava isso antes de eu começar a ler, eu já tava sabendo. E aí agora a gente descobriu que tem alguma coisa
Porque eu já percebi aqui que o que tava matando os campeões não era humano, né? E eu tenho uma teoria. Eu acho que aquela Calten tem alguma coisa a ver com isso. Por quê? Mas enfim, não posso falar ainda. Posso estar errada, posso estar certa. É a minha teoria. E é aquele Duque de Perrington também. Porque o Caim, ele tem um olho preto, né? E ele tem um anel. E cada vez que a Celaena olha pra ele, ela fala que ela percebe que ele tá de um tamanho diferente. E ele tá ganhando essas provas muito facilmente, entendeu? Daram ela ficar sob um codinome de Lilian, né? Mas assim, ela não está gostando, porque isso diminui muito quem ela é. E ela sempre fala, você acha que eu tive tanto trabalho pra conseguir a minha fama de melhor assassina de Adarlan, pra vir aqui fingir que eu sou uma ladra de joias? Eu ficaria magoada também, por mais que o título de assassina não seja uma coisa assim, meu Deus, que honroso. É o oposto de honroso. Mas foi o que a vida impôs a ela e ela aceitou, e ela aceitou, e ela fez. Cumpriu o papel dela de assassina. O Caim, ele sabe quem ela é, né? Porque ele é o campeão do Duque de Perrington. Quem é que foi buscar a Celaena lá em Andover com o príncipe? O Duque de Perrington. Então o cara sabia o tempo todo. E agora eu tô curiosa, porque essa menina, ela vai destruir tudo. Porque ela falou, então eu não preciso mais fingir que eu sou ruim, né? Posso voltar a ser eu mesma. E agora eu tô curiosa. E eu parei no capítulo 28. Isso. Voltamos. Aguardem cenas nos próximos capítulos. Que eu acho. Ela vê o cervo na tapeçaria junto com a rainha Helena, que é o símbolo de Terrace. Terrace. E eu já tomei spoiler disso, então, assim, bateu pra mim de uma forma muito diferente. Ela deu tanta importância naquilo, e ela, apesar dela não dizer o que aquilo significa pra ela, o jeito que ela fala, o jeito que ela sente. Nossa, quando acontecer, que eu não quero dar spoiler, mas quando acontecer, eu não sei, não me responsabilizo por mim mesma. E eu amei uma cena que ela falou, que foi, a Helena falou pra ela, encontre o mal no castelo. E a Celaena pensa, mas o único mal verdadeiro neste mundo é o homem que o governa. Quem é o homem que o governa? O pai do Dorian. E eu amo a amizade dos três, do Dorian, da Celaena e do Chaol. Mas esse triângulo amoroso estranho aí tá assim, meio que não fazendo muito sentido, tá me incomodando. Uma coisa que eu tô prestando muita atenção é no anel que tá no Duque e o anel que está no Cain, no campeão do Duque. Porque tá dando muito holofote pra esse anel, pro anel dos dois, e pro olho que fica muito preto, da cor do anel. E tô achando que tem alguma coisa nesse anel, como se o Duque estivesse controlando o Cain. Aí a minha teoria era assim, o Duque seria o mandante da criatura que está matando as pessoas. E aí, e ele usa meio que o anel pra transformar a pessoa, sabe? Nessa criatura. Então seria ou a Calten ou o Cain. Mas eu sou mais no Cain, porque cada hora que a Celaena olha pra esse cara, ele tá de um tamanho, entendeu? Aí eu sou muito mais, chuto muito mais nele do que nela. Mas ela também, às vezes eu sinto ela meio esquisita, esse negócio da dor de cabeça dela, esse negócio dela ficar se trocando toda hora. Essa menina, ela acha que a vida dela é uma coisa, pra ela tá fazendo alguma coisa, uma besteira que nem ela sabe, não custa. Não, isso eu fiquei com muita raiva da Celaena desconfiando da Nehemia. Porque, tipo assim, gente, adoro a Nehemia. Ela foi meio esquisita, às vezes ela tem umas coisas estranhas. Mas eu gosto dela e eu gosto da amizade que ela tem com a Celaena. Eu gosto dessa aura meio rebelde dela, porque a Celaena também tem. Então elas combinam muito. E eu não tô gostando dessa desconfiança, tá? Não, o Dorian, ele flerta com ela de uma forma. Porque chegou Yuli, que era o negócio de Natal, que é tipo o Natal deles. E aí, ele chega e ela fala assim, você é o meu presente, eu tenho alguma coisa na cesta aos seus pés. E o que ele diz pra ela? Se você quiser me desembrulhar, eu perco tudo com esse homem. E ele disse uma coisa, que eu marquei, só porque eu queria falar no vídeo. Que se dane as consequências, ele acharia um meio de aquilo dar certo, encontraria um modo de ficar com ela. Precisava encontrar. Assim, eu sei que eles não ficam juntos, alerta de spoiler, mas eu queria,
pelo menos até o momento. Não conheço os outros personagens, não conheci a pessoa que eu sei que vai ficar com ela, mas até o momento eu estou shippando esses dois. Porque o jeito que eles... Ai, eu adoro. E a Kauten também tem um anel. Entendeu? Porque por isso que eu acho que o Duque vai controlar ela e o outro. E esse Duque é um safado. Ele fica se fazendo de sonso. Ele fica se fazendo de bobo perto dela. Esse cara, ele não é bobo, ele é um sonso. Um sonso. Aqui, porque que agora eu tenho certeza que é o Cain. Agora eu tenho certeza, porque olha aqui o que falou. Para sacrifícios de Witherek, utilizando o sangue da vítima, demarque a área ao redor adequadamente. Quando a criatura tiver sido invocada, esses sinais guiarão a troca. Pela carne do imolado, a besta lhe considera a força da vítima. Quem é que a menina tava olhando que a Dora tava de um tamanho? Nossa, isso aqui, ó. O passado e o futuro de Selena estavam sentados sobre um trono de vidro. Não tenho nem o que dizer, sabe? Não tenho nem o que dizer. O passado porque ele prendeu ela e o futuro porque, né? Ela tinha que ganhar essa competição. E ela, eu tenho certeza que essa menina ela vai quebrar esse trono de vidro. Ela vai destruir esse trono de vidro. E assim, terminei o livro. Gente, eu acho que dizem que esse é um dos mais fraquinhos da série toda, né? Embora tenha, acho que é Torre do Alvorecer que as pessoas não gostam. Torre do Alvorecer, que é o ponto de vista do Kayle. Por que vocês não gostam do ponto de vista dele se ele não tá um pé no saco por enquanto? Eu amei o livro, eu não sabia nada, eu não sabia que ela era escrava em Mina de Sal. Eu não sabia que que tinha essa competição. Eu não tinha a menor ideia que tinha uma competição. Eu achava que ela era uma assassina e que as pessoas contratavam ela pra assassinar as pessoas e que de alguma forma ela ia se intrometer nessa teia de intrigas aí do palácio. Nunca passou pela minha cabeça que tinha essa competição e que ela era a candidata do filho do rei, sabe? E eu amei ela porque ela é muito debochada, ela é muito inteligente e ela não fica falando, eu sou inteligente, eu sou perigosa, eu sou isso, ela mostra. E essa é uma das melhores partes. Porque ela não precisou falar que ela era inteligente. Ela simplesmente entrou no quarto e montou uma arma com grampo de cabelo e sabonete, entende? O jeito dela pensar, tudo ela pensa em um plano de fuga, tudo ela pensa em uma rota pra enganar as pessoas. Tudo. E eu achei o Kay muito idiota naquela hora que ela falou pra ele, vamos conhecer o palácio. Ele mostrou tudo pra ela. E ela fazendo umas perguntas e ele entregando tudo de bandeja pra ela. Se ela quisesse fugir, ela teria fugido. Isso é uma coisa que ainda não entra na minha cabeça. Como ela, sendo inteligente da forma que ela é, esperta da forma que ela conseguiu ser capturada. Na minha cabeça, não existe outra forma. Ela se deixou ser capturada ou algo muito ruim aconteceu com ela pra ela ter sido capturada. Por quê? Como é que alguém do nível dela seria capturada? Eu sinto muito assim que ela aceitou o final dela, que ela aceitou uma morte, alguma coisa assim. Porque ela só fala, meu nome é Selena Sardoff, eu não terei medo. E ela não tem medo de morrer. E tem hora que a gente pensa que ela literalmente aceita, sabe? É como se ela não tivesse nada de bom prendendo ela, a vida dela. É como se ela tivesse sofrido tanto, que se fosse pra ela ir, igual a Nesta. A Nesta tem hora que ela ia e ela falava assim, não, tudo bem. Não tem medo da morte. E justamente ela não teme a morte. Ela não tá nem aí se ela vai morrer, ela vai e faz. E eu achei isso o máximo. Uma coisa que me confunde é o rei, porque como é que ele, sendo rei, precisou armar pra matar ela? Sendo que ele podia só mandar matar ela. Por que ele precisou armar no final, armar pra Kauten envenenar ela, pra ela morrer, pro Caim matar ela? Sendo que ele poderia literalmente ter ordenado a execução dela ali na sala do trono. E ninguém ia poder contestar ele, porque ele é o rei. E além de tudo, ele é um rei ditador. Ai, minha cabeça agora tá fervilhando. E eu vou começar a ler o próximo livro pra já. Porque assim, eu tô muito curiosa. Foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, comenta, me dá a sua opinião. Não me dá spoiler. Já falei aqui no vídeo, mas não me dá spoiler. Mas vejo vocês no próximo, que espero que esteja lendo Coroa da Meia-Noite. Porque eu preciso saber. Eu preciso saber tudo sobre essa série.